acho que a gente não pode ficar falando, mas eu não sou assim, né? E eu vejo muitos comentários das minhas amigas, de mulheres em geral, quando abrem essa conversa, e daí tem muitos homens que ficam meio na retranca, assim, falando, mas eu não sou assim, mas eu não sou assim. E eu acho que isso não é bom pra ninguém, né? A gente não vai progredir em nada se ficar falando, mas eu não sou assim. Então a gente tem que ouvir e entender o que elas estão falando e, tipo, entender que essa sociedade ainda, tipo, bem machista e patriarcal. Mudou muita coisa, assim, das gerações anteriores pra nossa, assim, sobre relacionamento. Porque hoje em dia já surgiram diversas outras formas de relacionamento que não são exatamente monogâmicas. E ainda tô nesse período de desconstrução, sabe? Cara, eu não lembro a primeira vez que eu tive contato com pornografia, mas conversar sobre sexo aqui em casa nunca foi, tipo, muito tabu. Minha mãe sempre foi muito aberta, inclusive, pra deixar claro que, olha, isso gera uma criancinha, entendeu? Isso gera responsabilidades e, além de tudo, tem doenças que por isso você tem que se prevenir, tem que usar camisinha. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Esse episódio é muito especial. Com ele completamos 1 ano de existência. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar neste espaço de escuta, de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. Obrigado também a todos, todas e todes, convidados, convidadas e convidades e parceiros que acreditaram no projeto e estiveram conosco desde os primeiros passos. Para comemorar, queremos te ouvir. Nos envie um vídeo para o e-mail contato@comcultura.com.br contando o que é a masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. 1 ano de Almasculina por Cris Guerra, nossa convidada do 8º episódio. O Almasculina é um podcast que deveria estar na grade curricular obrigatória de todo mundo. É um podcast que fala sobre como fazer um mundo melhor a partir da análise, da escuta, da compreensão e do acolhimento das masculinidades do jeito que nós temos elas hoje, né? Não dá para falar de feminismo, de igualdade, se a gente não olhar para os homens também, né? E isso não significa olhar só para o lado deles. A gente fala de masculinidades para falar de feminilidades, porque o mundo é um só, o mundo é uma integração disso, né? Eu vejo muito o símbolo do yin yang, que eu acho que está dentro de cada um de nós, e no mundo a gente precisa equilibrar as energias masculina e feminina. Então eu, Cris Guerra, tenho muita alegria de ter participado, muita honra de estar aí no meio desses convidados tão incríveis, com essa perspicácia, esse jeito de falar com muita inteligência e ao mesmo tempo delicadeza, por que não? Coloca aí na sua rotina se você ainda não colocou. Um beijo. E aproveite para revisitar os episódios anteriores. Então siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo e se inscreva no nosso canal no YouTube. Você ainda pode nos enviar perguntas, comentários e sugerir convidados. E não se esqueça, marque 5 pessoas nos nossos posts e leve a Masculina para mais gente. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Culturadoria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Ao Masculina. Eu falei que o episódio de hoje é muito especial, mas eu queria ressaltar que ele é mais do que especial, porque durante muitas das nossas conversas aqui, eles foram mencionados. Inclusive, chegaram a apontá-los como uma possível ruptura na tão falada masculinidade hegemônica, abrindo conceitos bem mais amplos e, por que não, afetuosos do que é ser masculino hoje. Então, nesse episódio especial que comemora o 1º ano da Masculina,
nada melhor do que abrir o microfone e a alma para os jovens da geração Z. Eles são muitos e tão diversos quanto as masculinidades. Mas eu estou aqui, direto de São Paulo, para falar com 3 convidados muito queridos: Fernando Sverner, Matheus Angel e Tomás Novaes. Sejam muito bem-vindos ao Masculina. Obrigado. Obrigado. Olá, muito obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço a disponibilidade, o carinho. Desde o início das nossas conversas, vocês foram super atenciosos e cuidadosos com esse espaço. E a gente fica muito feliz de poder dar até uma esperança, sabe? Depois de tanta reclamação e de tantas questões complexas sobre homens da minha geração, homens de gerações mais velhas do que a minha, perceber que existem jovens como vocês que estão, pelo menos, apontando uma possibilidade de esperança para outras referências do que é ser homem no mundo hoje. Como é que vocês gostariam de se apresentar? Vamos começar pelo Fernando. Bom, primeiro, obrigado, Paulo, e todos aí da equipe da Alma Masculina. Obrigado pelo convite. Eu sou o Fernando, eu estudo cinema na FAP, eu tenho 19 anos. Quando o Paulo me chamou, né, não sabia muito bem o que a gente ia discutir, mas eu entendi que ia ser uma conversa bacana e para falar sobre esse tema que precisa ser falado, né? Você tem uma curiosidade que você me contou, que você é um judeu não ortodoxo, né? Isso. Você tem como hobby também a fotografia, toca violão, já fez teatro. Conta um pouco desse seu contexto, da sua realidade. Para quem não é de São Paulo, o que significa estudar na FAAP? A minha família tem uma origem judaica, mas a gente não é tão apegado a seguir as tradições, como pode ver, ao fazer cinema, gostar de fotografia. Gosto de considerar uma pessoa mais artística e que fica tão presa assim por essas coisas, mas bom. Estudar na FAP acho que é uma faculdade mais voltada para classe média alta, né, de São Paulo. E ele é filho da Fabiana, que é arquiteta, e do Roberto, que é empresário, e é sobrinho da Clara Sverner, né, que é pianista. Matheus! Eu sou Matheus, tô no auge dos meus 17 aninhos. Por incrível que pareça, gosto muito de fotografia também, é uma das áreas da arte que eu mais me identifico. Às vezes eu sou poeta e é isso. Aí eu falo de BH, diretamente da favela da Serra, né? A gente gosta de ser chamado assim. Eu cresci aqui, e creio que essa vivência que eu tive foi bastante importante porque esse lado relacionado ao machismo aqui é muito objetificado no sentido de, tipo assim, a gente só tem um caminho, fraga, e eu acho que as minhas vivências mostram que não, a gente pode ser diferente sim. E você é filho do seu Arley Batista, né, que mora em Contagem, e da dona Angélica. E você mora com a avó e com a sua irmã, não é isso? A Stephanie. Exatamente. A pioneira pra tudo na minha vida é ela, porque eu comecei a me envolver na arte por causa dela, eu comecei a me envolver com o centro cultural lá da favelinha por causa dela, é tudo por causa dela. A mulher da minha vida é ela, praticamente. Assim como eu perguntei pro Fernando do que significa, para quem não é de São Paulo, a FAAP ou estudar na FAAP, o que significa a favela da Serra? Você tinha me falado que é a 3ª maior da América Latina, não é isso? E conta um pouco do que é o projeto lá da favelinha. O que significa esse projeto? O Lá da Favelinha é um projeto que, além de ser um centro cultural, ele agencia muitos artistas aqui do aglomerado. Ou seja, é um coletivo onde a gente conhece e abraça diversas pessoas, diversas vivências, diversas oportunidades em geral, sabe? Você não pode deixar de falar que namora a Yara Ziller, filha do Gustavo Ziller, convidado do episódio 14 aqui do Alma Masculina. Senão ela vai ficar chateada se você falar só da Stephanie, vai ficar chateada. Tem esse ponto também. E você tá trabalhando agora, não é isso? Até março desse ano eu trabalhava de office boy, oficialmente, na Câmara Municipal. E depois comecei a trabalhar com câmera, porque foi aí que eu comecei a desembolar minha veia artística. Creio eu fazendo ensaio, seja retrato, seja... Eu gosto de fotografar em geral, sabe? Tomás. Meu nome é Tomás, eu sou aqui de São Paulo mesmo, tenho 19 anos. Eu faço jornalismo na USP. Aliás, eu não quero perder a oportunidade de falar que eu sou muito fã do Conrado Góes, que faz parte da produção do programa. É um prazer muito grande estar num projeto que ele está envolvido. E obrigado mais uma vez pelo convite, Paulo. Tem um grupo de teatro, fez teatro durante quanto tempo, Tomás? Eu fiz teatro, deve fazer uns 4 anos.
E eu tenho uma companhia que chama Fracassada Companhia. A gente já fez uma peça em 2018 e a gente está agora no processo de outra peça que a gente ia estrear agora, no primeiro semestre, na verdade, desse ano, mas acabou que a pandemia atrapalhou tudo, mas a gente vai estrear ano que vem. Também tem uma banda, você toca violão, eu sei que você é filho do Juca Novaes, que é advogado e músico do Trovadores Urbanos, da dona Silvia, que é psicóloga, corintiano. Você tem uma Exato. banda também? Eu já tive algumas bandas. Hoje em dia eu tô meio em pausa, assim, mas eu tenho uma banda que se chama... Na verdade não tem nome, uma banda com amigos de escola, que a gente toca de vez em quando. Eu fiz por muito tempo aula de bateria, então nessas bandas eu toco bateria, sempre toquei. Eu também toco violão, faço aula de violão já fazem uns 5 anos. A música tá dentro da família inteira, qualquer pessoa ali tem um pé na música, então comigo não é diferente. Que maravilha. Eu queria começar perguntando para vocês o que eu sempre pergunto aqui no Alma Masculina. Quem foram as primeiras referências, assim, que vocês tiveram como um exemplo, como um primeiro ponto de apoio do que é ser homem neste mundo? No meu caso é bem peculiar a história, porque eu fui criado majoritariamente por mulheres. O meu pai sempre foi uma referência de homem pra mim, só que ainda assim meu pai é um homem muito fechado, ele conversa pouco sobre as coisas, então todas as dúvidas que surgiam na minha cabeça eu sempre discutia ou com a minha mãe, ou com a minha madrinha, ou com uma prima minha. Eu nunca tive contato com muitos primos mais velhos. Todos os primos homens que eu tenho são mais novos, então o diálogo não fluía tanto, sabe? Eu divergi muito da cultura do meu pai, que é uma situação muito mais religiosa, enfim. Você falou da referência para as crianças, hoje aí no aglomerado, na favela da Serra. Quais seriam essas referências? Cara, com o surgimento do centro cultural, por isso que eu falo que o Lado da Favelinha é muito importante. A gente começa a ter outras vivências, a gente começa a conhecer outros artistas. Porque vivenciando aqui o aglomerado sem esse centro cultural, seria as referências que a gente pega da rua, ou seja, os meninos que estão ali fazendo o corre do dia deles, fraga, tipo, é algo que não é muito positivo quando você não se enxerga aonde a mídia passa, por exemplo, sabe? Por exemplo, eu sou um menino negro que não me vejo na televisão, mas me vejo na rua, por exemplo, me sinto representado na rua. Você não se enxerga no que é representado na grande mídia dessa maneira, é isso? Eu sinto que, não eu, mas eu vejo que muitas pessoas negras que moram aqui, que são a maioria da população, não se sente. Ou seja, elas buscam alguma referência para elas seguirem, sabe? Elas buscam alguma coisa para elas se espelharem. E eu creio que o Centro Cultural aqui na favela veio quebrando isso, sabe? Ele trouxe novas vivências, trouxe artistas que são negros, que um menino negro se enxerga, entendeu? É curioso você estar falando isso, porque a gente precisa se lembrar o tempo inteiro de que o Brasil ele tem cerca de 56% da população é parda ou negra, ou seja, a maior parte da população e a maior parte da população mundial é composta por mulheres. Quando a gente trata sobre dizer que existem minorias, são minorias no sentido de força política, de lugar de espaço social, de posição ao capital, à força de trabalho, enfim, é uma série de coisas. Tomás, e você? Eu acho que a primeira é meu pai, né? Porque ele foi um pai presente, sempre foi. E essa questão também do meu pai, ele ser um advogado e também ser um músico, isso torna as coisas um pouco mais interessantes, porque eu sinto que o meu pai, essa referência masculina, é uma referência um pouco mais diferente. Porque ele é um cara que, por ser músico, por lançar discos, ele tem um canal ali de expressar os sentimentos dele. Por mais que não seja um canal direto comigo, é um canal dele com a arte. E ao ver ele tocando, ao ver ele cantando, ao ver os discos dele, as gravações, acho que eu cresci muito com uma referência masculina um pouco mais aberta. Bom, além do meu pai, na família dele, os meus tios também, mas crescendo, já que os meus pais eles se separaram quando eu tinha, acho que 7 ou 8 anos, e eu moro com a minha mãe, então eu tive, grande parte da minha infância, eu entrei muito em contato com a família da minha mãe, em que são todas mulheres, só tem o meu avô. São 6 irmãs, e acho que o meu avô, então, ele também foi uma referência importante para mim, porque esse meu avô, ele é descendente de suíços. Muitas vezes eu vejo ele e eu me enxergo nele, no jeito dele,
a tranquilidade dele, uma referência muito mais subjetiva. Ela veio de uma maneira muito sutil para mim, e tanto que eu percebo só hoje isso. E você, Fernando? Grande referência, assim, foi meu pai. E eu acho que quando se é jovem, criança, né, a gente acaba aprendendo mais na imitação, na experiência e vendo o outro agir. Então, como que a gente vai agir? Nesse sentido, meu pai não se encaixa nessa masculinidade tradicional, né? E ele é uma pessoa super calma, tipo, nunca entrou em nenhuma briga. Então, eu acabo me tornando assim. Eu diria também que o meu avô, por parte de pai, teve uma influência grande, mas, ao mesmo tempo, diferente do meu pai, ele é super calmo também, não é nada agressivo, mas acho que ele tem coisas mais tradicionais disso que a gente tem como masculinidade. Então, quando a gente estava no jantar, todo mundo junto, as crianças não conversavam, eu não conseguia conversar com ele, né? Já com meus pais a gente conseguia ter uma conversa mais aberta. Mas ele geralmente conversava mais diretamente com meu pai e era o jantar inteiro assim. Que nem o Tomás, a minha família tem muitas primas, de vez em quando em viagens ou em ocasiões especiais. Era sempre eu, o caçula e um monte de prima. Eu acho que, por um lado, isso é importante porque ele te ensina a se relacionar com mulheres de um jeito, tipo, agradável, assim, né? Sem, por exemplo, ter o comportamento que o meu avô apresentava. Tipo, ele falava mais diretamente com meu pai e não muito tanto com a minha mãe, por exemplo. Eu acho que o seu caso também tem muito a ver com o que o Matheus falou, né? Desse referencial feminino próximo também que ajuda de alguma maneira. Eu também cresci com um referencial feminino muito forte na minha família, muitas primas, as minhas duas irmãs mais velhas, enfim. Assim, por um lado, a gente já se distanciou bastante dessa masculinidade que, por exemplo, o meu avô representa pra mim. Mas, por outro lado, a gente não pode ser super ignorante e negar, tipo, que tem acontecimentos aí que mostram justamente que ainda existe essa estrutura patriarcal. E eu acho que a gente não pode ficar falando, mas eu não sou assim, né? E eu vejo muitos comentários das minhas amigas, de mulheres em geral, quando abrem essa conversa, e daí tem muitos homens que ficam meio na retranca, assim, falando, mas eu não sou assim, mas eu não sou assim. E eu acho que isso não é bom pra ninguém, né? A gente não vai progredir em nada se ficar falando, mas eu não sou assim. Então a gente tem que ouvir e entender o que elas estão falando e, tipo, entender que essa sociedade ainda, tipo, bem machista e patriarcal. E realmente, às vezes a gente se pega fazendo coisas que são consideradas, tipo, meio sexistas ou nesse tipo de coisa, né? O gênero ou o seu sexo não deve importar tanto nas suas decisões e às vezes acabam importando. Já que nós somos jovens e a gente está se desenvolvendo nesse mundo que já é bem diferente, entre a gente tem um senso, assim, uma autocrítica, assim, um senso muito mais aguçado, acho. Eu acho que entre a gente, assim, entre os meninos, os jovens dessa geração, é muito interessante, assim, a postura que a gente tem com tudo isso. E isso falando do meu grupo, assim, porque ainda tem também grupos da nossa geração que continuam o mesmo senso de masculinidade tóxica e completamente antiquado. A gente não é a geração que girou o pino e falou, nossa, não vou ter mais uma masculinidade tóxica. A gente é a geração que a informação chega mais rápido. E conteúdos como isso que a gente está fazendo agora, de debater o que é certo, de apresentar visões, está chegando mais fácil, entendeu? A gente é a geração que está começando a desconstruir todo esse mito de que homem não chora, ou entre outras, sabe? Mas em relação a posturas machistas, eu já discuti com amigos meus demais e confesso que já errei também demais. A gente tá no caminho. Essa é a minha visão. A gente tá seguindo um caminho, tá fluindo um caminho pra dar certo. A gente está num momento de total e absoluta incerteza, né? Vivendo um momento de pandemia em que quem faz qualquer tipo de projeção do futuro tá atirando no escuro de alguma maneira, porque eu acho que é um cenário inédito para toda a população mundial. E nisso também é um momento para vocês de início de construção de uma carreira, de projeção, de sonhos.
Como é que vocês estão lidando com esse momento, que para vocês é a introdução ou início de um estudo ou de um entendimento do que pode vir a ser uma carreira, uma profissão para a vida toda? É muito louco, assim. Principalmente, assim, eu que entrei na USP, assim, esse ano, entrar e logo tá conhecendo ali o campus e daí no terceiro mês, segundo mês já de aula, ter que voltar para casa é bem triste, para falar a verdade, assim. Eu estar começando meu ensino superior agora e começar a pensar em carreira, em estágio, nesse momento em que a gente tem uma pandemia, em que a gente tem um presidente desses, eu acho que dá um nó, assim, na cabeça e deixa a gente muito perdido, assim. Tem uns dias que parece que o mundo pode acabar no que vem. E a gente tem tanta coisa para fazer e a gente tinha planejado, quando eu estava na escola, eu pensava, nossa, eu vou entrar na faculdade, meu sonho é entrar na USP, daí eu entro e tudo que tinha de suporte, assim, cai por terra. É uma geração meio estranha, assim, de fazer parte. E um momento muito estranho de estar sendo um jovem, assim, entrando no ensino superior. Eu sinto que eu peguei a pior época, né? Eu estou fazendo o terceiro ano do ensino médio por EAD. Ou seja, me gera muita ansiedade pensar na bagunça que foi o Enem, pensar em como que eu vou fazer, porque esse ano eu formo, né? E eu não vou fazer Enem do ano que vem, que seria esse ano, no caso. Estou preferindo não surtar agora, deixar para surtar no momento, que aí eu já, pelo menos, chego lá sem cabelo branco de estresse. Acho que eu tô numa posição mais tranquila que os dois, porque eu tô ali no meio da faculdade agora, então não tô nem começando nem terminando um processo, mas ainda assim tem uma ansiedade, né, que da gente não poder sair de casa. Mas eu acho que é um bom também ensinamento nesse sentido, né, que você comentou que a gente tá pensando nas nossas carreiras. É uma lembrança que a gente tem que estar meio preparado para tudo, né, que a gente nunca sabe vai acontecer, porque eu nunca imaginava que a gente estaria nessa situação agora, né? Pode ser um aprendizado aí pra frente. Para mim tem sido, por isso que eu fico até um pouco emocionado de escutar vocês, porque tem sido um mergulho muito intenso esse período, sabe? Eu acho que para quem vive numa grande cidade no Brasil ou para quem vive em São Paulo, eu que já estou há algumas décadas aí na estrada, tanto como ator como comunicador, às vezes você é tragado pela própria profissão ou pelos projetos que vão surgindo e quando você vê o tempo já passou, os fios de cabelo branco já estão aí, as rugas começam a aparecer e você vê que o tempo passou muito rápido e às vezes a gente perde essa noção que é estar vivendo realmente o presente, né? Você comentou sobre política, Tomás. Como é que você consegue enxergar esse cenário político do Brasil hoje? Eu nunca votei. Eu ia votar em 2018 na eleição, mas eu me atrapalhei todo para tirar o título de eleitor, então eu não consegui. Tem até uma coisa assim, nessa quarentena, ali no meio de maio, junho, eu estava acompanhando muito política, assim. E é porque ainda mais por eu fazer jornalismo, eu entrei na faculdade com uma cabeça muito assim de querer ficar antenado e saber das coisas. Mas aí entre maio e junho, que eu acompanhei toda semana, assim, o que acontecia, chegou um ponto que eu comecei a me sentir mal, assim, quase fisicamente. Eu tive que dar um tempo. Nesse momento, assim, com o Bolsonaro, tá muito tenso. Muita coisa ruim todo mês, toda semana. Do mesmo jeito que a pandemia dá uma tristeza, assim, tá começando a vida, assim, também dá uma tristeza a gente passar por isso, eu passar por isso no meu país com 19 anos. Ter um cara, assim, na presidência. Toda a política, assim, ela chegou a um ponto que de fato faz a gente se sentir mal, assim, é um negócio quase é um negócio doentio, assim, que nem sei explicar, assim, é horrível. No Brasil e muitos outros lugares no mundo, na verdade, acho que a direita acabou se apegando com o conservadorismo. É isso que mais me incomoda, na verdade. Eu não tenho nenhum problema se você é de direita ou de esquerda. Eu só acho que esse conservadorismo absurdo que eu não entendo de verdade. Bolsonaro não me agrada um tanto, até pelo fato de eu fazer cinema. Então você vê o caso da Cinemateca, o fundo setorial do audiovisual tá indo lá para baixo. Quando você instala essa continuidade desse conservadorismo, ele vai se impregnando cada vez mais no país e isso pode durar muitos anos. Então acho que isso é uma coisa que pode inclusive deixar o Brasil para trás em relação aos outros países, né? Eu concordo bastante com o Fernando, na verdade. Não me importa se você é de direita ou de esquerda.
Você só não pode travar num pensamento arcaico que já não faz sentido há anos, sabe? Porque o que eu vejo hoje em dia é que muitos representantes da direita virou cômico, sabe? Virou stand-up, porque você vê e escuta lê principalmente umas coisas hoje em dia que você fala, tipo, não é possível. Aspas. A sociedade do desempenho, dominada pelo poder, onde tudo é possível, onde tudo é iniciativa e projeto, não tem acesso ao amor enquanto vulneração e paixão. O princípio do desempenho, que hoje domina todos os âmbitos da vida, abarca também o amor e a sexualidade. O neoliberalismo aciona uma despolitização geral da sociedade onde ele, não por último, substitui o eros por sexualidade e pornografia. Numa sociedade do cansaço, de sujeitos de desempenho isolados em si mesmo, começa a atrofiar completamente também o lugar onde se tocam eros e política. Torna-se impossível um agir comum e universal, um nós. A ação política, enquanto cupidez comum por outra forma de vida, por outro mundo, mais justo, num outro nível mais profundo, tem relação direta com o eros. Ela apresenta uma fonte energética para o rebelar-se na política. O amor é um palco de dois. Ele interrompe a perspectiva do um e faz surgir o mundo a partir do ponto de vista do outro ou do diverso. Agonia do Eros, de Byung-Chul Han. Bom, esse livro também está citado na coluna 15 do blog do Alma Masculina, que tem o título Que Está Por Trás da Pornografia, que também traz a indicação do podcast do Mamilos, número 188, que pergunta se a pornografia é vilã. E nesse trecho do livro, eu gosto que ele fala desse palco de dois, né? Que o amor, esse eros que ele fala, sempre permite, que eu acho que tem a ver um pouco com o que o Matheus falou, dessa possibilidade de aceitar o diverso, de aceitar o diálogo. Como é que vocês lidam com o relacionamento hoje em dia? Como é que vocês entendem essa relação de vocês em relação, por exemplo, com os modelos de relações que cresceram, né? Vendo a relação dos seus pais, dos seus tios. O que mudou nas afetividades? Crescendo, assim, até hoje, assim, talvez as duas maiores referências, assim, de relacionamento são dos meus avós maternos e dos meus avós paternos. Os meus avós maternos, eles estão juntos há mais de 60 anos. E os meus avós paternos, o meu avô morreu em 2007, mas toda a história de amor deles é muito, assim, muito clássica na família e até hoje, assim, é muito forte. Mudou muita coisa, assim, das gerações anteriores para nossa, assim, sobre relacionamento. Porque hoje em dia já surgiram diversas outras formas de relacionamento que não são exatamente monogâmicas. Acho que só abrange, assim, mais os horizontes de possibilidades, assim, dessa questão que até o trecho fala do eros. Eu namoro há quase 3 anos com a Isadora. É um relacionamento monogâmico. Pô, eu acho que ter essas duas referências, assim, de relacionamento para mim foram muito importantes. Você se considera romântico, Tomás? Pô, eu me considero. Eu sou romântica. Eu imagino que sim. Acho que quem pode falar isso também melhor é a Isa, se eu sou romântico mesmo. Mas eu acho que sim. Talvez muito inspirado também por essas histórias de amor, assim, da minha família. Eles tiveram muitos filhos? Sim, tiveram muitos filhos também. As duas famílias são enormes. A família da minha mãe são 6 irmãs. E a família do meu pai, putz, eu sempre esqueço, são 7 irmãos e irmãs. E além disso, são muitos primos, muitos netos, muitos bisnetos, muitas tias-avós, muitos tios-avós. Então, também tem essa coisa do relacionamento familiar também, que está muito envolvida na minha história. E você pensa em ser pai, casar, viver um pouco essa realidade que você teve como modelo? Eu penso, eu acho que uma exceção, assim, eu acho que hoje em dia, eu não sei, talvez, não sei se os meninos ou as garotas ainda pensam nisso, né, acho que muito menos do que antigamente. Eu gostaria, assim, de casar, de ter filhos, muito também por ver minha família, assim, não só também os meus avós, mas meus primos que se casam, cada 2 anos tem um primo, uma prima se casando. Olha, eu vou bater de novo na tecla do conhecimento e da informação. A gente está conhecendo que existem várias possibilidades.
A gente está conhecendo que existem várias orientações sexuais, a gente está conhecendo que existem vários tipos de relacionamentos, entendeu? Eu acho que é isso, a gente tá conhecendo o diverso. Engraçado, o Tomás falou que ele tem vontade de ser pai e eu não tenho nenhuma. E tá tudo bem também, sabe? Tipo, é você decide como você vai viver, sabe? Eu acho que é muito isso. Bom, eu, como não tô namorando, talvez eu trago um aspecto mais dark do assunto. É uma brincadeira. Eu queria mencionar que, no Aspas, né, ele comenta dessa comercialização do amor, né? Eu acho isso interessante, porque, como o Tomás falou, tem muitos mais jeitos de se relacionar hoje em dia, né? Através desses aplicativos de encontros, assim, né? Por um lado, como ele comentou, é muito bom, mas por outro, eu sinto que causa problemas no nosso jeito de se comunicar e de ter, tipo, relações humanas, né? A pornografia traz muito esse efeito e esse acesso super fácil que todo mundo tem hoje em dia pra pornografia acaba também destruindo como a gente se relaciona, tipo, entre pessoas, né? E entre relações amorosas. O que mudou bastante entre as gerações passadas e agora seria justamente isso, né? A nossa relação pelo celular, pelo WhatsApp, esse tipo de coisa, acaba também mudando como a gente se comporta, porque a gente não precisa, por exemplo, se arrumar para conversar com outra pessoa, a gente pode estar, sei lá, deitado na cama enquanto fala com a namorada, assim, toda hora no celular, e talvez isso vai mudando como a gente entende, tipo, os relacionamentos, né? Você tocou no assunto dos aplicativos. Vocês são uma geração 100% digital. Na coluna 14 do Alma Masculina, que tem o título Está Tudo Sob Controle, fala um pouco desse controle que os algoritmos exercem sobre a nossa vida, né? Por exemplo, tem uma escritora que na série A Era dos Dados, ela fala no primeiro episódio que ela escreveu um livro de como ela decifrou toda a forma de pontuação e de matches do Tinder, por exemplo, né? Ou seja, a gente esquece que o que está ali é uma estrutura de algoritmo, de tecnologia da informação. Você usa aplicativo, Fernando? Você está usando aplicativo? Não, nunca usei, não uso. Não tenho nada contra quem usa. Não é pra mim também. Acho que tem isso também. Cada um entende e sabe como se relaciona com os outros e acho que você tem que se conhecer, né? Tem uns amigos que usam e eu acho engraçado, mas eles gostam e tá tudo certo. Você já usou, Tomás, antes dessa relação com a Isadora? Nunca usei. Pô, eu tenho alguns amigos que usam, mas, por exemplo, o meu irmão, ele hoje tá namorando, já faz alguns anos, eu acho. E, se eu não me engano, ele conheceu a namorada dele no Tinder. Concordando muito com o que o Fê falou, é bom e ruim, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas também essa é a maneira de se relacionar nesse século, assim. Então, não tem porquê você lutar contra isso e nem ter preconceito, nem tem razão para você ter preconceito contra as pessoas que usam, contra pessoas que se conheceram utilizando esses aplicativos. Acho que é isso, é assim que tá acontecendo e as pessoas estão se encontrando dessa maneira, então, que bom. Assim como o açúcar, assim como os remédios, assim como qualquer coisa, depende da quantidade, da forma, da maneira como você lida com aquilo, né? E você, Matheus, você já usou? Há muito tempo atrás, quando tava começando a surgir, eu tentei, só que eu não podia porque, né, sou um bebê ainda, sou menor de idade, então não tem como. Sei lá, eu acho que eu concordo muito com os meninos nesse aspecto, é tudo permitido, sabe? Eu acho importante entender que aquilo existe um algoritmo por trás, Fraga. Eu acho que é importante entender que nada que aparece pra você no seu celular é aleatório, assim, hoje em dia. Tá tudo muito pensado, tudo muito estratégico, pra realmente chamar sua atenção, porque eles sabem que você vai gostar daquilo, sabe? Tô impressionado, tô achando vocês seres super evoluídos. Agora eu vou jogar uma pimenta nessa conversa. Vocês já levaram cantada de algum homem ou de uma menina, alguma cantada um pouco mais direta? E como que vocês reagiram? Nossa, eu falo que o que eu mais levo é cantada de homem, principalmente no Instagram. É muito engraçado. E porque eles não chegam me cantando. Eles chegam querendo saber se eu já fiquei com homem. Não sei se é medo da minha pessoa, da própria pessoa, sabe? Sei lá.
É bem bizarro. Mas ao mesmo tempo tudo bem. Você se sente desconfortável? Não, eu acho muito tranquilo, na real. Eu prefiro até que cheguem direto do que fica essa enrolação, sabe? De, nossa, o que ele vai pensar? Ou, meu Deus do céu. Eu acho que hoje em dia tá super normal, velho. Você tem amigos gays ou lésbicas ou assexuados, Matheus? Gente, esse centro cultural o que mais tem é gay, lésbica. Então, assim, a gente convive muito, é muita brincadeira, o tempo todo brincando. Eles dão em cima de mim na brincadeira, eu retribuo na brincadeira, sabe? Eu acho que, assim, é bem leve essa relação justamente por causa do centro cultural. Essa relação que eu tenho hoje em dia nesse quesito, sabe? E você, Fernando? Já me cantaram. Não sei, eu entendo como um elogio, né? Se a pessoa chegou em mim, eu entendo como um elogio. Então, por eu ser hétero, eu não sei, eu recuso a pessoa, mas eu entendo como um elogio. É como se você chegar em outra pessoa, né? Não tem problema nenhum. É um passo de coragem, né? Você ir até outra pessoa, então eu acho importante até você nunca ser grosso no jeito que você recusa ou fala que não, ou alguma coisa do tipo. E você, Tomás? Eu já levei cantada de homens. A maioria das vezes eu levo de boa, mas já aconteceu de, por exemplo, quando eu fazia cursinho ano passado, e eu pegava um ônibus na Augusta pra ir pra minha casa, e toda semana levava nem sei se eram cantadas, assim. Alguém falava alguma coisa, homens falavam alguma coisa, quando estava em grupo, assim. A maioria das vezes era de boa, mas às vezes eu me sentia um pouco desconfortável, não pelo fato deles serem homens, mas pelo fato da maneira como eles falavam, assim. É isso, existem pessoas que fazem isso de uma maneira mais sutil, assim, e outras que deixam você meio desconfortável. Isso acontece com todo mundo, e principalmente com as meninas, com as mulheres, em relação aos homens héteros, né? Se você sentiu isso, imagina o que uma mulher passa Exato. A vida inteira, né? É isso que, quando eu me sinto assim, eu penso nisso. É muito chato, se sente mal, né? Também ajuda a dar uma ligada, assim, mais na cabeça sobre quando isso acontecer. Se tá alguma festa, com algum amigo seu faz alguma coisa desse tipo, você já sabe mais ou menos como que a pessoa se sente, né? Você já entende, tem compaixão já. 1 ano de Almasculina por Marcelino Freire, nosso convidado do 7º episódio. Quando eu fui convidado para o Almasculina, eu olhei para trás. É comigo mesmo este convite? Almasculina, masculina, masculinidade, másculo, músculo. Se os meus músculos são os músculos da alma, eu fiquei desconfiado. Mas como eu conheço o trabalho do Paulo, resolvi aceitar. Foi um convite muito simpático e eu fui lá. E de fato os músculos eram os músculos da alma. Falamos de teatro, falamos da minha trajetória, do meu modo de estar no mundo, de me comportar, da minha sensibilidade para enfrentar, não é? Um mundo que está contra a sensibilidade. Não, o programa Almasculina é um programa sensível, um programa que quer entender, que quer melhorar as pessoas. Eu aprendi muito com o programa do Rodrigo França, do Zé Miguel Wisnik, aprendo e apreendo, porque ele sempre tem a participação de um profissional, um depoimento, alguém que chega ali para nos ajudar a compreender esse mundo atual, essas crises atuais. A Almasculina nos ajuda a melhorar como pessoas. Muito obrigado, Paulo Azevedo, a você e toda a equipe. Parabéns por este ano aí de realização. Uma realização, de fato, que melhora muito os músculos da minha alma. Um beijo para vocês. Deixa eu continuar, ficar olhando para trás. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Ana, pornografia, educação, iniciação ou de serviço? Quais são os conflitos em relação a essa ferramenta, a essa área dentro da sexualidade? Então, bastante polêmico, né? Porque existem artigos ou pesquisas científicas que mostram que muitos adolescentes e jovens dizem que aprendem coisas na pornografia, aprendem sobre sexo, sobre prática sexual via pornografia. E que isso não é nefasto. Existe toda uma outra corrente de pensamento que vai mostrando o quanto que a pornografia limita as práticas sexuais de uma determinada maneira, às vezes muito violenta contra a mulher. Um terceiro olhar para isso, que é a questão
do corpo feminino, dessa coisa de vender o corpo. Então aí é uma questão mais ideológica. E tem uma quarta questão que eu chamaria atenção, que é eu usar a pornografia e a pornografia virar quase como um recurso que eu tenho muito imediato, que hoje é muito fácil. Então eu vou usar a internet, o vídeo pornô no celular, todo mundo tem a qualquer momento, e isso me distanciar um pouco da relação afetiva carnal com outra pessoa, né? E isso gerar alguns tipos de disfunção também. Então, por exemplo, você pega homens com uma iniciação sexual em pornografia, com muita prática de masturbação via pornografia, que tem dificuldade, por exemplo, de ter orgasmo com a parceira, na penetração, na relação sexual, porque aquilo é muito diferente daquilo que ele está acostumado. Você começa com um tipo de prática sexual que você tem fantasia. Mais comumzinha, tipo, sei lá, 2 mulheres, um cara, Dali a pouco, você tá assim nos vídeos, ó. Você pega um vídeo, aí você vai direto para onde você se excita. O vídeo é de 4 minutos. O começo você já pula. Você vai direto para aquela prática do cara, não sei o que. Acabou aquele, você já vai para outro, já vai para outro. Dali a pouco você tá assistindo uma prática sexual que você nunca nem imaginou. Aí você fala, onde eu tô? Sabe? Então, tem esse lugar da pornografia como dependência que também está acontecendo muito. Sabe? Tem aumentado a incidência de homens que se sentem dependentes da pornografia para se excitar, com dificuldade de fazer sexo com os parceiros. Porque aí também, e são várias questões, tem desde o nível de excitação que eu tenho que ter, é aquele monte de gente transando daquele jeito que na vida real não é assim, ou com aquela prática sexual que na vida real não é assim, ou que eu tenho medo de falar pro parceiro ou pra parceira que eu gosto daquilo, então fica dissociado, né? Então eu tenho um ganho de prazer, porque eu encontro esta imagem e eu me masturbo e pronto. Na relação sexual eu vou precisar de outra coisa. Se eu não desenvolver essa coisa, vai ficar mais difícil. Eu acho que a gente está mudando, assim, tem filmes hoje pornográficos que são feitos por mulheres para mulheres, então já tem outras visões. Tem a questão mercadológica que tem que ver, né? Tem também a coisa de usar o corpo, a condição desses atores e essas atrizes, qual é a condição, né, de onde esses filmes aparecem. Agora tem uma questão que eu vou chamar, que é para a questão da educação. Enquanto a gente não puder falar de prazer sexual, a gente vai usar o filme pornô. Porque se eu falar para um adolescente como funciona o corpo feminino, como funciona o masculino, que tipos de coisas dão prazer, se eu abrir para a discussão do prazer de outra maneira, talvez a gente não precise ficar na clandestinidade do filme pornográfico só para excitação. Embora eu acho que ele serve também para excitação, o filme pornográfico. Ele é uma ferramenta. Então, a avaliação sobre a pornografia, ela é muito ampla. O que me chamou muito a atenção, em 2017 ou 2018, não sei, nos dados do Pornhub, foram os temas mais buscados durante o ano no Pornhub. Pornhub, para quem não sabe, é um dos sites de filme pornográfico gratuito maiores mundialmente. Tem acessos bilhões por dia, é uma coisa bem doida. Quais foram os temas, os 10 temas mais acessados? Era assim, primeiro, lésbicas. Segundo, hentai. Hentai é um tipo de um quadrinho sexual. Sim, animado, sim, lembrei. animado. Sim. Então é aquela figura desenhada, animada sexualmente, né? É um quadrinho animado. Então se você já vai ver que o tema 2 já não é nem humano, ok, gato? Então já temos algum problema aí. Depois dos outros 10, dos outros 8, 4 eram associados à figura materna. Mom, stepmother, madrasta, stepsister, quer dizer, que era irmã, meia-irmã, e MILF, que são mulheres mais velhas, que já são mães, né? A figura da mulher mais velha... sigla, né? Mother, I wanna... Mother, I think I'd like to fuck. MILF. Aí eu fiquei pensando, gente, olha que curioso. De 10 temas mais buscados, 4 se relacionam a pessoas da família ou de figuras femininas. O que será que isso significa? Será que a gente precisa buscar um aconchego até na pornografia? Eu achei muito louco. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, eu não via, não tem uma leitura desse estudo, dessa estatística. Eu que me chamou a atenção. A psicanálise, uma vez, deu uma resposta que eu acho que tem a ver com isso, com esse apartamento
esse apartar do homem, do menino, da figura materna muito cedo. Dele perder esse colo muito cedo. Porque estar ligado à figura feminina significa ser feminino também. Ele não pode chorar, tudo aquilo que a gente já ouviu. Então, acho que não sei se seria uma isso. coisa familiar, eu achei curioso porque é uma coisa familiar. Então eu fiquei pensando, gente, o que está faltando, né? O que a gente está buscando? Então não está buscando só o sexo pelo sexo. Existe aí na figura do outro, para quem eu desejo, um lugar de aconchego. Essa é a leitura que eu faço. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. Bom, essa foi a Ana Canosa. Esse tema, mais uma vez, vale a pena se você ainda não conferiu a coluna no blog da Masculina. A número 15 trata exatamente desse tema, que fala o que está por trás da pornografia. E eu queria saber de vocês, quem foi a primeira pessoa ou de que forma vocês tiveram contato com algum tipo de instrução sexual, se veio dos pais ou se esse assunto ainda é um tabu dentro da casa de vocês? O que vocês pensam sobre a pornografia? É um tabu entre nós falar disso aqui? Nossa, não, jamais. Eu acho, por mim, jamais. Fala então, assim, Matheus. Eu seria muito hipócrita se eu não falasse que eu ainda tô num período de desconstrução em relação à pornografia. Tomei uns tapas recentemente de um vídeo e ainda tô nesse período de desconstrução, sabe? Cara, eu não lembro a primeira vez que eu tive contato com pornografia, mas conversar sobre sexo aqui em casa nunca foi, muito tabu. Minha mãe sempre foi muito aberta, inclusive, pra deixar claro que, olha, isso gera uma criancinha, entendeu? Isso gera responsabilidades e, além de tudo, tem doenças que por isso você tem que se prevenir, tem que usar camisinha. Eu acho que foi bem livre, bem independente, eu acho, na real. Acho que também minha experiência parecida com a do Matheus. Aqui em casa, com meu pai e com a minha mãe, sempre foi, ainda é um pouco um tabu, assim, não é completamente aberto. A gente não conversa disso de uma maneira super aberta. Mas, quando chegou num momento ali que estava começando a adolescência, teve as conversas, né, as famosas conversas. E minha mãe também, ela não fala disso toda hora, e não é toda hora que a gente é aberto a falar sobre isso, mas quando tem aquele momento certo, ela não tem nenhum tabu, assim, ela fala mesmo. Mas primeiro contato com pornografia, eu também não me lembro. Deve ter sido recomendação de amigo, quando a gente é ainda pré-adolescente ali. Bom, eu lembro que meu primeiro contato com a pornografia eu era menor e eu tava viajando com uns amigos mais velhos, assim, amigos da família. Eu nem sei que situação a gente tava, mas daí eles estavam vendo um vídeo e achando engraçado, assim. Então eu tava lá junto e vi. Eu achei completamente nojento, porque inclusive era menor, então eu não tava entendendo direito. Eu acho que não foi uma boa introdução pra essa conversa de sexualidade e tudo. E aqui em casa é meio tabu, assim, a gente nunca conversa. Teve uma vez que eu tive a conversa, né, com meu pai, mas a gente nunca foi muito aberto e tal. E não é só culpa dele. Assim, acho que a gente não confortável para discutir sobre sexualidade e essas coisas. E na escola, assim, se aprende um pouco. Eu acho que se aprende muito a parte, digamos, científica ou as precauções de um jeito metódico, mas não se fala muito sobre a parte mais emocional e esse tipo de coisa. E, assim, acho que os jovens cada vez mais estão realmente, voltando para a pornografia, que, como já mencionei, é um acesso muito fácil, né? Acho que você sempre volta pra lá, de um jeito muito fácil. Isso pode se tornar um padrão negativo, né, na vida de alguém. Então, você começou a nossa conversa falando disso. Você acha que o fato de não ter uma conversa muito livre com seus pais ou com seu pai tem a ver com o fato dele não ter esse referencial por meio do pai dele, da criação dele, ou tem a ver com a questão de uma moral religiosa, mesmo sendo judeu não ortodoxo? A comunidade judaica ela é bem machista e tradicional, e por mais que a gente não faz parte tão diretamente com a religião assim, a gente ainda tem, de certas formas, essas tradições, assim, de alguma forma, né? Eu acho. Por exemplo, para quem não entende nada do judaísmo ou da cultura judaica, dê um exemplo de como isso interfere
Ou, por exemplo, na relação entre pai e filho, se é num lugar de autoridade e hierarquia, ou a questão dos lugares, por exemplo, da mulher e do homem que são bem definidos, como é que funciona? Acho que é mais uma questão realmente, tipo, cultural, que acaba... Para você ser judeu, a sua mãe precisa ser judia, né? Então, antes de casar, minha mãe se converteu para minha irmã a gente ter alguma religião. Esses padrões que são bem estabelecidos, porque a comunidade judaica, principalmente no Brasil, ela é bem pequena. Então, a gente acaba se apegando bem a alguns valores que a gente tem, que são bem antigos. Então, essa questão da mulher ficar em casa e cuidar dos filhos, e se você ainda é ortodoxo, tem mais coisas que implicam nisso, né? A obrigatoriedade de usar uma peruca para não mostrar o seu cabelo para as outras pessoas, tal. São regras que são, de certa forma, bem conservadoras e machistas. Esse conservadorismo, ele acaba se misturando muitas coisas, né? Então, geralmente, uma família tradicional, meio patriarcal, não vai falar abertamente sobre sexo, né? E não falei que minha família é totalmente assim, mas ainda assim tem vários temas tabus que a gente não discute abertamente. A Isadora Klock fez uma pergunta aqui. A desproporcionalidade entre a pressão nos homens para perderem logo a virgindade e nas meninas de serem virgens por mais tempo possível, vocês sentiram essa pressão? E eu complemento a pergunta dela. Vocês têm um acesso livre, uma conversa sincera com seus amigos sobre sexo, ou ainda sempre que surge o assunto é no lugar da piada, ou não? Tem abertura, nossa, cara, eu tô afim daquela menina e na primeira noite eu, nossa, brochei, ou não? Tipo, não vou tocar nesse assunto com meus amigos ou na minha roda, porque senão vou ser zoado. Como é que é? Do meu grupo, eu não fui uma pessoa que perdeu muito tarde. Então eu não senti muito essa pressão, mas eu imagino que se eu tivesse demorado um pouco mais, essa pressão viria, assim. E ela existe. E por que ela existe, Tomás? É um sintoma dessa necessidade dos homens se afirmarem como machos, assim. Acho que isso é uma coisa, aliás, que ainda está muito presente nesse quesito da sexualidade na nossa geração. Acho que isso é uma outra desconstrução que a gente precisa passar. Faz parte de uma certa relação entre os homens, até entre amigos, que muitas vezes é de competição. Se você perde a virgindade mais cedo, você é mais homem. Você sabe mais das coisas. Essa questão dos amigos homens, esse canal também não é muito aberto, assim. Existe esse canal de falar sobre sexo. Normalmente vai ser quando acontece uma coisa boa, quando você se dá bem, mas quando é uma questão mais delicada, quando você está inseguro sobre alguma coisa, é difícil ter esse canal entre meninos. Com quem você falaria quando a coisa fica um pouco mais difícil de lidar em qualquer âmbito da vida? Seria com os meus amigos mais próximos. Mas existe uma barreira, assim. Teria que ser algo muito mais sério, assim, para eu realmente me abrir dessa maneira. Existe um clima, assim, que não permite muito que esse canal se abra. Ainda tem traços dessa maratona olímpica, parece, entre homens, né? O mais forte, o mais rico, o mais pegador, né? Parece que a virilidade é uma coisa tão arraigada na nossa cultura que, ainda que as novas gerações vão se manifestando com a possibilidade de diálogo através do afeto e não da violência e da raiva somente, ainda está muito arraigado. Dá sempre para entender, tipo, por exemplo, uma pressão quando você vai numa festa, né? Quem ali pegou mais, e do lado das meninas, ou ao contrário, né? Tipo, quem pegou muito sempre é vista como algo pejorativo, né? Mas acho que com a maturidade a gente vai... Cada vez mais eu me vejo menos fazendo esse tipo de piada, sendo menos sexista nessas piadas também, né? Porque quando você é menor, assim, ali no primeiro colegial, sei lá, você só fala de pênis, pinto, sei lá o quê. Mas você nunca nem menciona a vagina, é um assunto super, super tabu entre os amigos. Concordo total com o Tomás que existe sim essa competição, e essa competição entre os homens héteros vem muito da objetificação da mulher, né? De enxergarem elas como um troféu. Tipo, consegui mais mulheres que você, ou então nossa, não demonstrei fraqueza, por exemplo, não brochei com a menina lá. E eu creio que isso é culpa da pornografia em si, dessa objetificação da mulher, de ser um troféu, de ser um bem pra eu mostrar, sabe? Olha o que eu tenho.
entendeu? Muitos deles, por conta do excesso de consumo da pornografia ou por terem como única possibilidade de conhecimento ou de informação ou de abertura com as pessoas para poder falar de sexo, né? E que entender como sexo como parte da sexualidade, como uma parte muito maior da nossa identidade, do nosso prazer, às vezes também ficam numa pressão, porque na pornografia você dificilmente vai ver um homem perdendo a ereção, tendo ejaculação precoce ou vivendo uma situação ali em que ele não está ereto o tempo inteiro. Então é um modelo de relação, ainda que tenha pornografia amadora e vários tipos de gêneros dentro da pornografia, mas o padrão é sempre de que o homem está pronto e de que ele nunca falha. Raros são os vídeos em que as preliminares, a carícia, o afeto, o diálogo, a conversa faça parte desse momento, dessa intimidade entre duas pessoas, né? A Luana Abreu pergunta para vocês: vocês sentem que estão abertos às críticas de mulheres em relação a comportamentos sexistas? Ou ainda rola um mecanismo de defesa e negação forte nesse processo de desconstrução? Hoje em dia eu aceito muito melhor a esses comentários do que antigamente. Antigamente eu sinto que eu ainda tinha um certo bloqueio de entender e absorver essas críticas, sabe? E usar isso como positivo, querendo ou não. Eu acho que eu não tenho muito problema com levar uma correção ou com alguém me apontar um erro meu. Principalmente porque nesses últimos anos a gente tá tão comum isso acontecer, né? As pessoas errarem e serem corrigidas, que é algo que você precisa levar de uma maneira positiva. Bom, acho que eu fico incomodado, né? Mas não pelo fato acho que é mais como qualquer correção, assim, você fica meio incomodado com isso, mas eu acho super importante você ouvir, entender e mudar seu comportamento, né? E na verdade, ter uma irmã que sempre foi muito aberta nessa discussão foi muito útil nesse processo de entender os meus erros, né? A gente está chegando à reta final da nossa conversa, mas eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta um para o outro, ou se faltou algum assunto que a gente deveria abordar e não abordamos até agora. Queria saber de vocês, assim, como vocês se sentem de expressar a vulnerabilidade em público e na frente de outros homens. Sei lá, acho que a gente acaba construindo umas barreiras, assim. Por mais que eu me considere uma pessoa que consegue, até certo ponto, expressar essa vulnerabilidade, tipo, chorar em público, às vezes você se sente muito... Eu, pelo menos, me sinto meio repreendido nisso. Eu queria saber como vocês se sentem. Eu também sempre tive esse bloqueio, porque eu sempre fui muito chorão. E até hoje eu não choro em público. Só que eu tô começando a trabalhar agora a entender que meu lado sentimental não quer dizer que eu sou menos homem, sabe? Eu tô começando a trabalhar isso agora, mas chorar em público pra mim ainda é muito difícil. Quando eu era pequeno, teve um evento específico que eu jogava futebol no clube e eu jogava no gol. E daí eu era goleiro e daí veio uma hora que a bola veio e eu franguei de uma maneira assim péssima. E daí todos os meninos começaram a me zoar. Isso eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. E eu comecei a chorar, óbvio. Eu senti muito essa pressão, assim, de não poder demonstrar isso, assim, me sentir envergonhado de mostrar isso. E isso mudou, assim, muito rápido. Eu acho que hoje em dia essa questão de chorar, assim, de se mostrar sensível, não é uma questão muito difícil pra mim. Eu posso responder também? Por favor. Sempre fui uma criança muito sensível. Muito mais tarde eu faço análise há muitos anos e muito mais tarde que eu descobri o tanto que eu tinha embrutecido e bloqueado essa sensibilidade em mim. E é uma perda de tempo que os homens cometem com muita facilidade, achando que estão no caminho certo do que é ser homem, sendo que ser homem tem muitas possibilidades. Então, vocês que ainda têm menos de 20 anos, não percam tempo. Se vocês são sensíveis, se vocês enxergam o mundo de uma maneira diferente de uma maioria estatística, porque toda maioria é estatística, quando a gente fala que a maior parte dos homens é assim, baseado em quê que a gente está falando? Cada vez mais a gente está num mundo em que as formas de ser são muito plurais. Com acesso à informação que a gente tem, a gente vai descobrindo que existem 1000 maneiras de ser no mundo, né?
no mínimo aí 7 bilhões. Então não percam tempo se embrutecendo, porque, nossa, depois vocês vão gastar muito dinheiro com análise. Há alguns meses, 1, 2 anos, com essa ideia de fazer terapia na cabeça, e cada vez eu percebo como eu preciso muito fazer para me entender melhor, e eu espero começar em breve, assim. A terapia é o espaço que eu falo que é o espaço mais íntimo que eu tenho na vida, porque ali eu sou, né, me coloco sem filtros, né, sem preconcepções e pré-julgamentos até sobre mim mesma, assim, me ajuda muito. E também como artista, eu acho que ajuda também a entender quais são os lugares, porque a gente também é muito atravessado por muita coisa, né? Quando as antenas e os poros estão abertos demais, eu sinto que a terapia ajuda a filtrar um pouco, e principalmente nesse momento de pandemia, em que muita gente está vivendo algum tipo, ou vivendo a depressão em algum tipo de escala por conta desse confinamento. Fora do mar. Vocês já se sentiram como um peixe fora d'água, inadequados? Vocês já se sentiram fora do mar? Acho que não constantemente, assim. Acho que às vezes você se encontra em umas situações que você se sente envergonhado e tudo, mas logo você volta ao seu normal, assim, digamos. Não é algo constante também, não. É mais em situações específicas, talvez. Também não de uma maneira constante. Acho que um exemplo de um momento que eu me senti um peixe fora d'água foi que eu dei de quando eu era pequeno no futebol, quando eu comecei a chorar. Acho que isso, com certeza. Eu tive o prazer de sempre ter amigos muito perto, assim, sempre ter um mesmo núcleo de amigos, assim, com as mesmas pessoas desde pequeno, então isso facilitou um pouco de me manter no oceano, assim, mais amigável. Cá entre nós. O que vocês fariam para termos encontros mais viáveis, ainda que à distância, para todo mundo hoje? Acho que, como, por exemplo, aqui o podcast, né, como ter conversas interessantes, acho que a gente podia aproveitar esses momentos, assim, de pandemia, que às vezes você fica em casa sem fazer nada, assistindo série, e aproveitar e conversar com seus amigos sobre coisas que você normalmente não conversaria, né? Assim, por mais que a gente tá à distância e você perde um pouco o contato, você com seus amigos próximos, você consegue ter conversas produtivas e importantes, né, pra você. Acho que vai também na mesma linha do Fê. Eu acho que também pra gente ter encontros mais viáveis, assim, e oportunidades de conversar, acho que todo mundo precisa dar uma desacelerada também. Principalmente nessa pandemia. Quem consegue, óbvio, né? A grande maioria das pessoas, isso não é possível. Mas, falando assim, de uma maneira ideal, acho que, principalmente na pandemia, o mundo tá muito corrido. Tempo de trabalho se misturou com o tempo de ficar em casa. Então, acho que nesse momento, assim, pra gente ter encontros mais interessantes, acho que desacelerada no mundo seria uma boa. É curioso você estar falando isso, porque no início eu sentia realmente essa sensação de pausa, né? E de todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, mas rapidamente eu sinto que muita gente já voltou a um ritmo tão acelerado quanto era antes, assim. É difícil essa pergunta, né? Cara, não sei te responder isso, viu? Escuta aqui. Queridos, dicas de livros, filmes, documentários, música. Primeiro era o Grita Projeto. Então vamos lá. São mulheres por trás desse projeto. Extrema importância a gente parar para ouvir mulheres, porque não tem como a gente mudar a nossa postura de machista sem ouvi-las, né? E segundo, eu vou deixar aqui um documentário que tá no YouTube, chama Silêncio dos Homens. Teve algumas partes que ele foi gravado aqui na Serra, e eu acho importantíssimo as falas que estão lá. Eu vou recomendar uma música e um filme. A música é de um compositor que se chama Celso Viáfora, e a música se chama Quando Eu Vi Meu Pai Chorar. E é uma música, assim, maravilhosa. Ela fala muito, assim, de masculinidade. Bom, vou até falar um pouco da música, porque ela basicamente conta... É o Celso falando, o compositor falando de quando ele viu o pai dele chorar pela primeira vez, e como depois disso, assim, toda a construção que ele tinha do pai dele como um herói, assim, como uma pessoa imbatível, caiu por terra, e ele se sentiu meio perdido, mas a música acaba com um verso muito bonito que é: eu só virei o seu filho quando eu vi meu pai chorar. É muito, muito linda essa música. E eu vou recomendar também um filme do Almodóvar, que se chama Tudo Sobre a Minha Mãe. É algo meio curioso recomendar esse filme, porque ele quase não tem figuras masculinas, assim, durante a trama, mas acho que para você entender a masculinidade, você tem que também entender bem
que é o feminino. E acho que esse filme ele transmite uma ideia muito bonita sobre o que é o feminino e também a posição das figuras masculinas nesse filme, por mais que seja uma posição mais não protagonista, a posição delas assim, é uma posição muito interessante que também causa muitos pensamentos. Eu vou recomendar aqui 2 filmes e uma série. Primeiro é Mid-90s, acho que é anos 90, que conta a história de um garoto que ele tá, tipo, se desenvolvendo, assim, acho que ele tem uns 13 anos, e a influência que o grupo de amizades tem nesse processo, né? E da família dele também, do irmão. Então, acho que é legal ver. O outro que eu vou recomendar é Jojo Rabbit, que por mais que o foco não seja isso, ele fala também desse crescimento, né, do menino, só que também com uma influência da sociedade também que ele presencia e a influência da família dele e como isso se contrapõe, né? E a série que eu vou recomendar é Mindhunter, que tem no Netflix. Por mais que o foco também seja bem diferente desse assunto de masculinidade, acho que tem muita coisa ali para você tirar desse assunto e fala também sobre a vulnerabilidade e a nossa máscara que a gente coloca para a sociedade, como a gente se comporta. Então é legal. Dicas incríveis. Eu vi O Silêncio dos Homens, está disponível no YouTube, é um documentário incrível que conversou com mais de 40 mil homens no Brasil. Tudo sobre Minha Mãe, Almodóvar, é sempre uma dica sensacional, imperdível. Inclusive o último filme dele, que deu o prêmio para o Antônio Bandeiras e foi indicado ao Oscar, também é sensacional. E o Mid-90s, eu adorei ver esse filme, eu achei aquele protagonista um menino prodígio. Jojo Rabbit foi um dos filmes que eu mais gostei, assim, da última edição do Oscar. Também com um elenco infantil apaixonante, assim, e como é que ele retrata essa questão das influências sobre os referenciais de masculinidade que as crianças têm desde cedo, né? E eu queria indicar uma série. A gente falou aqui sobre política hoje. Eu terminei de ver essa série agora, esses dias, que é o The Politician, que foi criada pelo fenômeno Ryan Murphy. Eu adoro tudo que esse cara produz. Ele fez Glee, Pose, enfim, como essa, tá disponível na Netflix. E essa série retrata um adolescente, que é o Peyton Hobart, que ele sonha em ser um presidente dos Estados Unidos. Até aí você fala que é um megalomaníaco, ambicioso. Parece que tudo na vida dele foi preparado para ele chegar a esse lugar, né? A família rica, com todo o futuro traçado, vencer a disputa pelo comando do Grêmio Estudantil da escola, ter as melhores notas, enfim. Tudo é feito para ele chegar em Harvard e seguir todo o caminho até a Casa Branca. Mas o ensino médio vai provar para ele como uma etapa mais difícil do que ele imaginava e mais competitiva do que ele esperava. E fiquem muito ligados na música de abertura, que é Chicago, dos Sylvan Stevens, que é uma música incrível. Eu tô acordando todo dia de manhã com essa música, é incrível. E prestem atenção na segunda temporada, na dupla de atrizes, a Bette Midler e a Judith Light, que são uma aula de interpretação. E também nas cenas com Ben Platt, que é o protagonista da série, cantando. Ele canta incrivelmente bem. É um cara de 26 anos que já tem uma sólida carreira na Broadway e também uma trajetória solo como cantor. E eu queria dar uma outra dica, dessa vez uma dica de uma série brasileira que acabou de estrear na Netflix, que é a Boca a Boca. Você assistiu, Tomás? Eu assisti, eu amei. Muito boa essa série. Então conta pra mim aí. Vamos lá, me ajuda a indicar essa série. Pô, também é uma série que não exatamente fala de masculinidade também como tema principal, mas é um dos temas também mais falados na série. E, pô, a série é muito linda, visualmente, a história também é muito, muito interessante. E acho que dessas séries brasileiras, assim, foi a que eu mais gostei, assim. Eu fiquei impressionado, fiquei muito feliz de ver uma série brasileira com, sabe, atores muito bons, uma direção super linda. Então vale a pena. Tudo muito bem feito. E a história mostra a realidade de jovens numa pequena cidade imaginária, fictícia, que é a Progresso, em que os jovens são infectados com uma doença misteriosa que é transmitida pelo beijo. Parece que foi feita sob medida para esse tempo, mas ela já estava pronta antes que a doença chegou no Brasil. E o Esmir Filho, que é o criador da série, ele começou a desenvolver esse projeto há 2 anos, pensando em outras pandemias da nossa história. A principal delas foi o surgimento do HIV nos anos 80.
é tudo muito bem feito e dá um orgulho danado quando a gente vê um produto brasileiro tomando essa dimensão. Queridos, a coluna 16 do blog do Masculina traz a pergunta: o que é o Masculina para você? Fazendo um balanço desse primeiro ano, aprendizados, desafios, e eu queria saber de vocês, o que é o Masculina para vocês? Vai ser meio esquisita a resposta, mas acho que como você se identifica com a sua masculinidade, se é que você se identifica assim, é uma questão muito subjetiva e muito própria para cada um, né? Você não precisa entrar nesse conceito que é tradicionalmente considerado masculino, você pode ter uma interpretação diferente que é tão boa quanto, ou às vezes até mais saudável, né? Pô, eu concordo com o que o Fernando falou também, algo subjetivo. Pensando assim, com uma cabeça minha, assim, de jovem, assim, no século XXI, quando eu penso em masculinidade, é difícil pensar em algo assim, algo masculino, assim, o que seria esse masculino pra mim? Então, acho que, na verdade, assim, no fundo, o masculino é você ser um ser humano decente, assim. Nossa, essa pergunta é outra pergunta difícil, só me vem com uma pergunta difícil. Como os meninos disseram, é algo muito subjetivo, mas eu acho que tá muito ligado a gente fazer o que a gente quer sem depender muito do que os outros vão pensar ou o que eles vão falar, sabe? Eu acho que a gente tem que criar uma opinião própria sobre o que eu quero ser, e a partir do momento que eu não tô atingindo ninguém com isso, não tô machucando ninguém, tá tudo bem, sabe? Super resposta. Queridos, como é que faz para achar vocês nas redes? Meu Instagram é Tomás Novaes, tudo junto. Eu tenho 2 Instagrams, um é o Falso Poeta, que é o profissional, e o outro é o Match Mesh, é isso. Tem o meu Instagram lá que eu posto algumas fotos, que é fe_nandosver. Alguém gostaria de indicar alguém para ter essa conversa aqui comigo no Al Masculina? Sem querer puxar o saco da família, eu vou recomendar um membro da minha família, que é o Felipe Pontual. Ele é marido da minha prima e ele tem um Instagram que se chama Sonhei Ser Pai. Também tem no Facebook, tem outras redes sociais. E é um projeto em que ele faz sobre paternidade, sobre o Martim, que é o filhinho dele, e da minha prima, que já deve ter 2, 3 anos. Então ele fala muito sobre paternidade, como é que é criar um homem nesses tempos, nesse século. E ele é um super comunicador, então acho que seria muito interessante trazer ele aqui. Eu citei tanto o Centro Cultural lá da Favelinha, né? Nada mais justo eu sugerir o dono, criador, gestor, a mente brilhante, que é o Cadu dos Anjos, por trás do lado da Favelinha. Me emocionei, me enchi de esperança com a sinceridade de vocês, desde o momento em que eu fiz o primeiro convite. Sei que estamos passando por um momento fruto de toda a nossa história, e espero que a gente consiga juntos criar os próximos passos para que a gente consiga encontros mais viáveis para todo mundo. O Masculino é apenas um canal que vai estar sempre aberto para vocês quando quiserem voltar. Se quiser fazer live com os amigos, Fernando, como você sugeriu, e me quiser como mediador, vou estar disponível. Fico super feliz com a sinceridade de vocês, o carinho de vocês. Quero agradecer muito esse tempo juntos. Quero agradecer também todo mundo que está aqui com a gente nessas quase 2 horas de conversa. Agradecer muito Matheus, Angel, Tomás Novaes, Fernando Sverner, e casa aberta sempre, e que tenhamos vida longa aí de caminhos lindos para vocês, porque pelo pouco que eu conheci, vocês merecem muito. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite novamente. Honra. Queria agradecer obrigado, pelo Paulo, convite. de novo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Matheus. Um beijo, até mais. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Um ano de Al Masculina por Rafa Rios, nosso convidado da 5ª live. Parabéns, Paulo. Parabéns a toda a produção do podcast Al Masculina. Nesse 1 ano, eu sou super fã do podcast. Eu ouvi todos os 17 episódios. Eu gosto muito da abordagem que é feita no podcast
a partir das pessoas convidadas, com perguntas que estimulam a reflexão, a consciência crítica, a abordagem ampliada do tema das masculinidades. Então, o podcast vem a somar com os grupos e movimentos que estão lidando com o tema das masculinidades, né? E eu sou super feliz e grato de ter participado de uma live com o Paulo Azevedo. E o Paulo, ele tem uma característica que ele sempre aprofunda as reflexões, e as perguntas dele são muito implicam a reflexões muito profundas, assim, né? E eu gosto muito de quem tem essa consciência crítica, essa visão ampliada, e a preocupação, o cuidado que ele tem junto com a produção de tratar o tema de uma forma crítica, uma forma ética e uma forma política também. Então, eu quero desejar vida longa ao podcast, porque ele contribui muito com o debate, e as pessoas que são convidadas, pessoas maravilhosas que estão sendo convidadas, elas ampliam ainda mais com a condução maravilhosa do Paulo, e além de ter a perspectiva teórica, trazendo reflexões, trazendo trechos de livros, trazendo abordagens técnicas do assunto, sempre tem vivências muito interessantes, né? Então, eu só tenho a agradecer ter participado, agradecer que esse podcast exista, e parabenizar todo mundo da produção, em especial o Paulo, por tocar esse projeto lindo. Então, vida longa e parabéns ao podcast Alma Masculina. Grande beijo a todas, todos e todas. Você já sabe, nos envie um vídeo para o e-mail contato@comcultura.com.br contando o que é Alma Masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. E para continuar essa conversa, visite nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe o Alma Masculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E no Facebook, /Almasculina Podcast, e no Twitter e no Instagram, @Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram neste primeiro ano do Alma Masculina e neste episódio em especial aos nossos convidados Fernando Sverner, Matheus Angel, Tomás Novaes e Ana Canosa. Também não posso deixar de agradecer Erlon Bispo, Yara Ziller, Mário César, Patrícia Brandão, Roberto Vogel e Soraya Azevedo. Além de todos os convidados, convidadas e convidades que confiaram no nosso propósito ao longo deste primeiro ano e compartilharam suas visões e experiências conosco. Muito obrigado. E quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Alma Masculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.